Olá pessoal, eu me chamo Rafael e no vídeo de hoje nós vamos ver uma gramática que cai na EA, que é a voz passiva, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar um PDF com 40 questões sobre a EA, então baixem um PDF e façam as questões para vocês praticarem. A prova vai ser dia 1º/7, tá? Então vamos pro vídeo. Se você não sabe voz passiva, é só hora de aprender. Voz passiva. A forma da voz passiva vai ser sujeito, verbo to be, passado particípio. Aqui nós temos as 3 regras da voz passiva. O sujeito da voz passiva é o objeto da voz ativa. Então, quem era o objeto na voz ativa, na voz passiva vai ser sujeito. O verbo to be ele é conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da voz ativa. Se a sua voz ativa tem um verbo no presente, quando você for passar para a voz passiva, o verbo to be vai estar no presente. Se na voz ativa, passado, voz passiva, o verbo to be vai para o passado. E por aí vai. E a terceira regra é, o verbo principal da voz ativa está sempre no passado particípio. Então, se o verbo da sua voz ativa é, por exemplo, clean, aí está no presente. Quando ela for para a voz passiva, esse clean vai ter que estar no particípio passado, cleaned, tá? Então, agora vamos para alguns exemplos. Eu vou sempre deixar, antes de colocar aqui antes de explicar, eu vou deixar a foto da imagem da tela aqui. Caso não esteja bem visível aqui, aí vocês veem a imagem e depois vocês entendem a explicação, beleza? Exemplos. Primeiro exemplo, tem voz ativa e voz passiva. A voz ativa é The kids ate all the food. As crianças comeram toda a comida. Voz passiva, all the food was eaten by the kids. Na voz ativa eu tenho as crianças comeram toda a comida. Na voz passiva, toda a comida foi comida pelas crianças. Então, vamos às regras. All the food é o objeto na voz ativa, então ele passa como sujeito na voz passiva. Beleza. Aqui eu tenho o verbo ate, que é comeu, o verbo está no passado, então o meu verbo to be tem que estar em qual tempo? Passado. Então se aqui está no passado, vem aqui para o passado como was. Por que o was? Porque toda a comida é singular, então o was tem que ser singular. Verbo principal da frase, ate, que o presente é eat, passado. Ate, particípio passado, eaten. O verbo eat é um verbo irregular, então ele tem outras formas no passado e no particípio passado. By the kids, eu coloquei aqui em parênteses porque você não necessariamente precisa colocar na frase. Se você falar toda a comida foi comida, já dá a entender, beleza? Segundo exemplo. Voz ativa. They are cleaning the house. Eles estão limpando a casa. Qual é o tempo verbal? O tempo verbal nessa frase é o presente continuous, tá? Tem o verbo to be, mais verbo com ing. Eu tenho are porque é they, eles. Voz passiva. The house is being cleaned by them. A casa está sendo limpa por eles. Meu objeto na voz ativa era the house, a casa. Então passou para cá como sujeito. O tempo verbal aqui é o present continuous. O verbo to be vai ter que seguir esse tempo. Então se eu tenho are cleaning, eu vou ter is been. Por que is? Porque casa é singular, are é plural. Então veio para cá como singular. O been está com ing porque ele está seguindo o tempo do verbo principal. Então, a casa está sendo limpa por eles. O verbo aqui é o clean. O verbo clean é um verbo regular. Ele tem o passado como cleaner e o particípio passado como cleaner também. Então você vai acrescentar ed no final do verbo. Por isso que ele é regular. Ele segue uma regra. Ele tem que receber ed. Então aqui está o particípio passado. O by them, eu coloquei aqui, eles. Então vai ser limpo por eles. Tá?
Voz ativa. Os estudantes, the students have read the book. Os estudantes leram o livro. Então aqui na voz passiva foi the book. Ó, o book aqui era o objeto, então ele passou para cá como sujeito. A frase está no presente perfeito. Então eu tenho que jogar o verbo to be no presente perfeito. O presente perfeito eu uso have ou has mais verbo no particípio passado. Aqui eu usei have porque é os estudantes, plural. Aqui eu usei has porque é o livro, é singular. Então eu tenho has been. Been é o passado particípio do verbo to be. Eu tenho be no presente, was e were no passado e been no particípio passado. Então se é present perfect, eu preciso do has mais o verbo principal no passado particípio. E nesse caso é o verbo to be. Então é has been. E o read continua aqui, por quê? O verbo ler é read no presente, read no passado e read no particípio passado. A escrita é a mesma, só muda a pronúncia, tá? A pronúncia é igual a cor vermelho, red. Read, presente, read, read, passado e particípio passado. Então, o verbo principal aqui é o read. Então, ele vai passar para cá no particípio passado. Calhou dele ser igual, então continua a mesma coisa, tá? Essa foi a explicação, agora nós vamos para as questões. Vou deixar a imagem aí da questão, vou dar um tempo para vocês fazerem e a gente volta para cá para fazer junto, beleza? Primeira questão. Escolha a alternativa que apresenta a voz passiva na sentença abaixo. Aí nós temos the expanding Hispanic population in the US still hasn't created a market for Spanish language pictures. Aqui nós temos hasn't created. Primeira coisa, quando você vai trabalhar a voz ativa para a voz passiva, você tem que achar o verbo principal, tá? O verbo da frase. Aqui essa frase está na voz ativa, então eu tenho o aqui, ó. Hasn't created. Presente perfeito. Lembra que eu falei que a IA sempre gosta de trabalhar o presente perfeito nas questões dela? Então aqui, ó, eu tenho has e eu tenho created. Has porque o sujeito da frase está no singular, tá? Então eu usei has. Se tivesse no plural eu ia usar have. E o created, o verbo é regular, então ele está com ed. Mas ele está no particípio passado. Então vamos às opções. Se vocês perceberem, ó, o início de todas é igual. A market, a market, a market. Então beleza. Não se preocupa então com o início, se preocupa com o verbo, com a parte que tem verbo. Então aqui nós temos has been created, hadn't been created, is been created, wasn't been created. Todas têm verbo to be. Beleza, ó. Eu tenho been e been. Todas elas têm verbo to be. Da voz ativa para a voz passiva eu tenho que ter verbo to be. Então ali todas têm. Beleza. Só que você tem que continuar com o tempo verbal que estava na voz ativa. Sabendo isso, você já mata a questão. Se aqui eu tenho hasn't, eu só poderia ter aqui hasn't ou haven't. Hasn't singular, haven't plural. Aqui, ó, eu tenho hasn't, aqui eu tenho hadn't. Já mudou o tempo verbal, aqui é passado perfeito, então tira. Aqui eu já tenho isn't, não, aqui seria present continuous, wasn't been, past continuous, passado continuous. Então a gente elimina essa e essa. Só tem a letra A, que continua hasn't, o verbo to be no particípio passado, porque a frase, o verbo principal estava no particípio passado, e created continuou porque é o passado particípio. Lembra que a estrutura da voz passiva vai ser o verbo to be no tempo verbal, que era da frase, ó, continuou, mais o verbo principal no particípio passado. Gabarito, letra A. Então agora vamos para a próxima questão. Escolha a forma correta para a voz passiva da frase. A mesma coisa que a outra. Aqui eu estou com a frase na voz ativa, e eu tenho que achar qual é a voz passiva da frase. Vou dar um tempo para vocês fazerem e depois a gente resolve.
Então vamos lá. Aqui, esse tempo verbal é o present perfect. Have mais o verbo no particípio passado. Aqui eu poderia ter has também, se fosse singular. Aí aqui eu tenho eles a levaram para o hospital. Na letra A eu tenho she has taken to the hospital. She is been. She has been. She had been. O tempo que a frase está aqui, ó, é present perfect. Eu tenho que pegar o objeto da frase e transformá-lo em sujeito. Então, o her, que é a, virou ela. Então, continua aqui o ela. No present perfect, o she não vai ser com have, vai ser com has. Então, a única opção que tem has é a letra C, ó, has. O verbo to be, ele vai acompanhar o tempo verbal que o verbo principal na voz ativa tinha, que eu tenho taken, que é o passado particípio, virou been. Been é o passado particípio do verbo to be. E o verbo principal vai para o passado contínuo, pro passado particípio. Então, taken continua. Então, eu tenho she has been taken, é a voz passiva dessa frase aqui, tá? Gabarito, letra C. Espero que vocês tenham entendido um pouco da voz passiva. Estudem mais a voz passiva no tempo perfeito, que é o que a IA pede, tá? Vou deixar na descrição um PDF com 40 questões para vocês fazerem, para vocês treinarem para IA. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você sabe de alguém que vai fazer a prova da IA no domingo, no dia 1º/7, manda esse vídeo para a pessoa, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like se você gostou, se você entendeu a explicação, tá? E nos vemos no próximo vídeo.